Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos mais uma vez continuar falando sobre Black Clover. Nós sabemos de que o Nath é o vice-capitão das Touros Negros e é alguém absurdamente forte, mas não forte ao ponto de derrotar dois demônios supremos. E é isso que nós iremos falar. Só que antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações. Espero que gostem do vídeo, então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos ali que com a abertura aos poucos dos portões do submundo, do Qliphoth, acabamos tendo ali então o surgimento de dois demônios do primeiro andar, Lilith e Nama, que acabam no fim das contas interferindo diretamente na luta de Nath e Jack versus o Dante. O Nath que vê claramente de que as maiores prioridades dele agora seriam derrotar ali a Tríade Negra e fechar o portão para o submundo, evitando que a situação piorasse ainda mais, e para isso dar certo eles teriam então de tirar esses dois demônios de perto do Dante, porque quanto mais os portões do submundo vão sendo abertos, cada vez mais e mais o poder demoníaco da Tríade Negra também vai aumentando, ao ponto de que o Dante está agora em seu 100% de poder para lutar contra o Jack. Mas a gente já viu, até falei isso em outro vídeo, quando ele foi humilhado no fim das contas pelo Magna. Mas o foco aqui é simplesmente ver essa luta de Nath versus Lilith e Nama. Os dois demônios, no fim das contas, só têm os puros desejos de matar e destruir, torturar e brincar com seus oponentes. E quando a gente simplesmente vê ali o Dante rindo completamente desenfreado, vendo que era esse o mundo que ele queria. E até então os dois demônios percebem que aquele humano se tratava do brinquedo do Lucifer. E no fim das contas eles se envolverem com esse cara que é receptáculo, de certa forma, do rei dos demônios, seria um tanto quanto problemático. Mas enquanto isso, Jack, que ainda não havia de fato perdido, começa a se levantar mais uma vez diante do Dante, dizendo de que ele está lutando com ele. E ele mesmo jura que irá cortá-lo em pedacinhos, só que enquanto isso, vendo ali o quão difícil vai ser para o Jack lutar sozinho contra o Dante, mas ele ainda assim vai restar ali a ele apostar tudo nos esforços do Jack, porque a todo custo nós temos ali que o Nath tem ao menos que tentar segurar ali por um bom tempo Lilith e Nama. E até ali então, usando o Wagner, que é um dos seus demônios com o qual ele tem contrato, ele ativa então o seu modo união, Galo. Simplesmente ele vem então criando várias e várias mãos de sombra abaixo dos pés de Lilith e Nama, que começam a simplesmente sugá-los para um outro prédio. Aí eles vão ali descendo o subterrâneo do castelo de Spade, quando então o Nath simplesmente ativa a sua Manazon, o terreno de caça da prisão escura, e irá começar o pega-pega no inferno. Quando vendo isso, Lilith e Nama sendo ali mandados para um domínio completamente feito de sombras, eles percebem o quão escuro é, mas eles ainda assim vão querer brincar diante desse poder. Eles irão ver quem mata então o Nath primeiro. E é então aí que a gente tem a manifestação do poder de ambos os demônios. Um gelo que congela tudo e chamas que queimam tudo. E o Nath, diante dessa situação, como única escolha, resta apenas a ele desviar, e só isso. Ele desvia ali aos poucos, mudando seus modos de união demoníaca, desviando cada vez mais e mais os golpes, tentando ganhar o máximo de tempo possível para então ficar cara a cara com os dois demônios. Ele até tenta então acertar um soco na direção da Lilith, mas acaba sendo completamente inútil. Ele mesmo sabia de que os seus ataques não funcionariam em relação a Lilith Nama, que tem quase que magia infinita, além do que
com toda essa magia infinita, o Nath sequer poderia se mover. O único golpe ele seria facilmente morto. Em outras palavras, tudo que ele pode fazer é simplesmente continuar fugindo até morrer e prendê-los nessa prisão escura. Os dois começam a mandar mais golpes de chamas de gelo na direção do Nath, que vai sendo forçado a simplesmente fugir e fugir e fugir. E os próprios dois demônios começam a se questionar o porquê disso no fim das contas. E ele fala porque não pode perdoar as injustiças e as maldades de ambos os demônios. Até porque não importa muito para o próprio Nath se ele mesmo morrer. E a gente basicamente entende um porquê dele não dar tanto valor a essa vida, voltando então alguns anos no seu passado. Na casa de Faust, uma distinta família de nobres, onde haviam 2 filhos gêmeos. O irmão mais novo, que era um exemplo de bom homem e era amado por todos, que entrou ali para os Cavaleiros Mágicos e salvou a vida de muitas pessoas como se fosse algo natural. Enquanto o irmão mais velho era um verdadeiro delinquente, que a maioria das pessoas não gostavam dele, e ele usava a sua magia arbitrariamente apenas para si mesmo. E no fim das contas nós descobrimos que por mais diferente que esse irmão mais velho seja, ele é quem nós temos atualmente como Nath. Ele tinha uma aparência completamente diferente do que é hoje de fato, um verdadeiro delinquente, enquanto seu irmão, que é extremamente parecido com o que ele é hoje, acabava então tentando convencê-lo ali para ele entrar nos Cavaleiros Mágicos, e com a magia de sombra deles, ele tendo ali a magia de sombra e o Morgan, que era o irmão gêmeo do Nath, com a magia de luz, eles poderiam fazer uma baita de uma dupla. Só que no fim das contas, o Nath não estava nem aí. Ele não pensava muito nisso, ele só ligava apenas para diversão. Só que por incrível que pareça, como parceiro do Morgan, nós tínhamos nada mais, nada menos do que o próprio Yami Sukehiro, nosso amado Capitão Yami, que inesperadamente, ainda como membro do Esquadrão Mágico dos Servicianos, era o parceiro do Morgan. O próprio Morgan então acaba sendo avisado sobre eles terem uma missão. Então o próprio Nath trata ali o Yami como um verdadeiro estranho, por mais que eles já acabem então sendo um pouco conhecidos. E o próprio Nath reclama e tal, dando uma certa indireta sobre alguém como o Yami, que é um estrangeiro de uma terra extremamente distante do reino de Clover, alguém que tem uma magia de escuridão, algo extremamente único. E fora o fato dele ser extremamente bruto e violento, ainda assim conseguiu, mesmo não se encaixando perfeitamente, ele ainda assim se tornou membro de um esquadrão mágico. E até aí a gente vê de que ele não é ali tão louco quanto o próprio Nath. Ele mesmo pede para ele não ficar tão louco assim com o que quer que ele faça nesse seu tempo vago. E a gente até viu quão distintos eram os dois irmãos uns dos outros. O Nath simplesmente fazia o que ele bem entendia, o que era divertido para ele, simplesmente por seu bel prazer. Desde que ele se lembra, desde que ele se dava por pessoa, ele sempre fazia coisas ruins. O completo oposto do seu irmãozinho, que ele amava a todos e todos o amavam em volta. Ele não pensava 2 vezes em se sacrificar por um estranho, e assim como seu atributo mágico de luz, ele era alguém extremamente brilhante. Mesmo eles sendo completamente idênticos, ninguém nunca iria imaginar que eles eram da mesma espécie. Um era a completa encarnação da bondade, enquanto o outro era um verdadeiro delinquente sem esperança alguma de que fosse mudar. E ainda assim, no fim das contas, o Morgan acabou ganhando seu Grimório e resolveu fazer o que bem entendia com a sua magia, quando ele ouviu rumores sobre um certo estrangeiro ter uma magia misteriosa. E esse era, no fim das contas, um cara bem selvagem e violento que a gente conhece atualmente como o nosso querido e amado Capitão Yami Sukehiro. No fim das contas, por talvez terem atributos mágicos bem parecidos, sombras e escuridão,
escuridão, os dois estranhamente se deram muito bem, causando vários e vários problemas junto, mas tendo o máximo de cuidado para que eles não fossem pegos. Só que ainda assim, estranhamente, meio ano depois, o Yami simplesmente se candidatou então para entrar no esquadrão de Cavaleiros Mágicos dos Servucianos, logo ao lado então do Morgan. E ele pensou que seria impossível para um cara como o Yami, completamente diferente e distinto da maioria das pessoas da sociedade, se tornar um cavaleiro mágico, mas o seu irmão Morgan era alguém que conseguia se dar bem com qualquer um, até mesmo com alguém como o Yami. Talvez por causa disso o Yami se sentiu em casa, ele se sentiu tendo uma nova casa aí em Clover. Só que no fim das contas, o próprio Nath acabou ficando meio que sozinho, mesmo que o Morgan dissesse que tanto o Yami e o Nath eram extremamente parecidos, não só na magia, só que por algum motivo o Nath não gostou muito disso. E o seu irmão percebia de que o Nath tinha um baita de um talento, ele era alguém absolutamente brilhante e forte, só que ele sempre se recusava, no fim das contas, a entrar ali para um esquadrão mágico. Até que então ele fez 18 anos de idade, os seus pais o chamaram para simplesmente se tornar o sucessor da casa de Faust. Não em sentido econômico, político ou o que quer que seja. Simplesmente vai ser o herdeiro de tudo que os Fausts fazem por debaixo dos panos. No fim das contas, eles são, usuários de magia demoníaca. Eles têm ligação com o submundo e até aí a gente vê que como uma família eles se dedicam ao estudo das gerações de demônio. E como filho dessa casa, o filho primogênito, o Nath será aquele que irá carregar esse espírito e essa magia. Mesmo diante daquela terrível realidade, mas ainda assim linda e desconhecida tentação para ele, ele tremeu, seu coração ficou inquieto, mas ele no fim das contas sentia uma empolgação insondável. A malícia que reinava dentro dele no fim das contas se aflorou ainda mais. E ele mesmo viu de que ele era quem realmente se encaixava na família de Faust. Enquanto no fim das contas o Morgan, por bons motivos, por ser alguém extremamente bondoso, era a verdadeira ovelha negra da família. Enquanto ali nos Cavaleiros Mágicos o Morgan e o Yami se tornavam uma dupla dinâmica de luz e escuridão, o Nath começava a dedicar cada vez mais do seu tempo às suas pesquisas de demônios. E parecia que no fim das contas ele tinha um baita de um talento para isso. Mesmo ele ali sendo alguém que tinha na época só cerca de 18 anos, ele já havia feito contrato com 4 demônios de uma só vez e ainda por cima domina o seu poder tranquilamente. Ele seria um verdadeiro gênio, mas essa sua genialidade seria posta então em desafio se ele seria capaz de fazer um pacto com um certo demônio. O submundo, no fim das contas, nós descobrimos que é governado por 3 demônios. O demônio da gravidade, que nós descobrimos que é o Lucifer, o demônio do tempo, que teoricamente fugiu do Qliphoth, tem certas teorias sobre quem seria o Astaroth, e no fim das contas o demônio do espaço, que é o Beelzebub, o demônio que está aí na época ainda com o Zenon. E um dos demônios que os ajudam é simplesmente o demônio supremo Luciferus. E é basicamente esse demônio com o qual o Nath irá ter de fazer um contrato. Só que em meio a tudo isso, disfarçado de um dos capangas de todo esse culto demoníaco, nós vemos que o Morgan surge. Ele no fim das contas simplesmente já sabia o que a sua família fez. Só que diante do que eles iriam fazer, ele não poderia mais ficar parado e teria então de tomar uma atitude um tanto quanto severa, impedindo as atitudes do seu irmão mais velho.
Mesmo o Morgan estando ali para tentar parar o Nat, convencer a ele e seus pais de que usar a magia demoníaca era um verdadeiro crime, era algo completamente proibido, o Nat só fica cada vez mais e mais energético e mais empolgado, vendo de que ele gosta muito dessa adrenalina, um demônio supremo. E ele mesmo fala de que aqui e agora ele irá superar os seus limites, usando as mesmas palavras do Capitão Yami, simplesmente então convoca o Lucíferos. A gente vê a imagem do demônio absurdamente gigantesco diante do Nat, extremamente desesperado com toda essa situação. Ele mesmo sabe de que esse ritual de invocação deveria suprimir o poder dos demônios, mas ainda assim a magia do Lucíferos é algo esmagadora. E não apenas isso, como ele começa a simplesmente sugar ali a magia e a energia vital de todos os seres humanos aí ao redor, exceto aquele a quem o invocou. E ele mesmo querendo fazer alguma coisa, o seu corpo não se mexe diante desse demônio supremo que deixa ele completamente imobilizado. Ele vê de que o demônio supremo é algo que nunca devia ter mexido. Só que em meio a isso, quem acaba tendo que arcar com todas essas consequências é o Morgan. O Morgan simplesmente pula na direção do seu irmão, tirando a pulseira que ele fez, que ele tinha para criar o contrato com o Lucíferos, tirando então ela, essa relíquia que está ligada ao demônio, para então tentar destruir e cancelar o ritual. Só que caso outra pessoa viesse a intervir em meio a isso, essa pessoa infelizmente viria a falecer. O ritual acaba sendo desfeito, Lucífero simplesmente vai embora, as próprias marcas demoníacas que estavam ali no pulso do Nat simplesmente somem, só que o seu irmão Morgan simplesmente cai, quase que morrendo aos poucos, no braço do Nat. No fim das contas, o próprio Morgan já sabia muito bem de que a sua família estava usando magia proibida, mas ele ainda assim não reportou isso para os Cavaleiros Mágicos. Ele achava de que eles poderiam vir a mudar, mas esse infelizmente é o seu fim. O próprio Nat chama o seu irmão de idiota por ele não ter feito ali o que de fato devia fazer, mas no fim das contas o próprio Morgan fala de que o seu sonho era ficar ao lado do seu irmão e proteger a paz do reino, como cavaleiros da luz e das sombras. Ele mesmo queria ali estar ao lado do seu irmão até um bom tempo a mais, mas infelizmente ele acaba tendo de morrer dessa forma. E vendo isso, no fim das contas, o próprio Nat molda muito esse pensamento dele de que apenas as pessoas boas, verdadeiramente boas desde o início, é que merecem viver. No fim das contas, ele via de que o seu irmão era um exemplo de homem bom, era alguém extremamente brilhante, que ele mal conseguia olhar-o diretamente. Ele sabia de que era assim que ele era, mas ele realmente o amava e muito. Ele queria poder continuar ao lado do seu irmão, mesmo que não pudesse brilhar tanto. Ele queria que o seu irmão brilhasse por ele, que ele pudesse ao menos estar ao seu lado, porque ele mesmo percebia de que talvez essa sua sombra iria contaminar o seu irmão. E ele simplesmente desesperado, implorando a todo mundo, até mesmo a Deus no fim das contas, para que salve o seu irmão, ele pedindo de que ele é o único que deve morrer, que o seu irmão não fez nada de errado, e pedindo a Deus, por favor. Só que ele mesmo vê de que no fim das contas isso não passa de uma mera hipocrisia da sua parte. Ele mesmo vê de que não deveria usar ali, falar o que for conveniente para ele no momento. No fim das contas, ele fez o que bem entendia, e quando agora está com problemas, ele simplesmente pede ajuda a Deus. Ele mesmo percebe para não ser tão tolo e idiota, e se considera quem em sã consciência iria o salvar. E ele está disposto até ele morrer, nunca irá se perdoar. Só que em meio a toda a luta, a gente volta
volta ali pro confronto de Nath versus Lilith Nama, e nós simplesmente vemos ali o corpo do Nath sendo perfurado por várias e várias estacas de gelo, enquanto chamas infernais cercam todo o território. No fim das contas, ele fala de que não estava tentando corrigir a maldade desses demônios, só que ao menos ele quer ali matá-los antes que eles toquem em alguém, antes que eles coloquem mais vidas em risco. Ele nunca pensou que iria dizer isso mais uma vez, mas usando as mesmas frases, o símbolo, o bordão da Touros Negros, aqui e agora eu vou superar os meus limites. Ele simplesmente vê de que não se importa em morrer, mas quando ele assume o comando e olha para a coisa como um todo, ele não poderia morrer até que a vitória fosse garantida. Não por ele querer viver, mas sim pelas outras pessoas. Ele não tem a luxúria de dizer coisas tão bonitas agora. No fim das contas, ele ao menos tem que fazer algo a respeito desses demônios de rank maior ou mais. Só que todos os demônios com qual ele fez contrato estão no rank médio, então eles nem sequer podem tocar nesses demônios supremos. Ele mesmo conhece os seus limites, isso porque ele sabe muito bem quando é a hora de parar. Só que ele aprendeu com certa pessoinha, um certo capitão Yami, de que aqui agora ele irá superar os seus limites. Ele mesmo está lembrando do velório do seu irmão quando ele foi enterrado. No fim das contas, embaixo da chuva, simplesmente surge ali o Yami dizendo de que algum dia ele irá fazer o seu próprio esquadrão. Ele, um capitão de esquadrão, mesmo sendo um estrangeiro de uma terra completamente distante, lá da sua Terra do Sol, mesmo tendo uma magia única de escuridão, mesmo sendo ali um plebeu, teoricamente ele irá tentar encontrar o seu lugar. E se um dia ele fizer isso acontecer, ele quer então para que o Nath ficasse ao seu lado como seu vice-capitão. Então os dois poderiam rir juntos. No fim das contas, o próprio Nath percebe de que não importa o quanto ele tente pagar pelos seus pecados, ele não irá se perdoar, ele nem sequer irá se permitir ser elogiado ou levar os holofotes. Ele não pode ser alguém como Morgan, muito menos deveria. Ele mesmo promete de que irá eliminar todo o mal com o próprio mal nas sombras, até que ele então morra. E até por isso que ele então simplesmente utilizando 2 dos seus 4 demônios com o qual ele tem contrato, Plumedes e o Wagner, ele simplesmente decide ali fazer uma aposta diante dos seus 2 demônios que devotam a sua própria existência ao seu mestre. E no fim das contas ele mesmo se lembra de quando Morgan disse de que o seu irmão tem um talento mágico muito maior do que o dele. E é por isso que ele irá superar os seus limites aqui e agora, utilizando a sua união demoníaca, combinando o modo Galos e Félix. Ele simplesmente se solta de todas essas estacas de gelo que estavam prendendo, enquanto Lilith e Nama ficam tanto quanto surpresos por verem ali esse aumento repentino de poder. E ao menos por um momento, um breve momento, Nath irá aumentar o seu poder ao máximo para, com um único feitiço, ele tentar parar um demônio de classe suprema. Ele simplesmente utiliza a sua magia de sombras, o monumento da reparação, simplesmente cria uma espécie de caixão gigantesco que, se sacrificando, ele iria se fechar junto de Lilith Nama dentro desse mundo das sombras, um lugar sem luz, vida ou morte, onde eles simplesmente poderiam ali vir e brincar eternamente nesse pega-pega infernal com o Nath. E quando simplesmente essas várias e várias mãos de sombra fecham o caixão, a gente simplesmente vê de que teoricamente isso iria dar certo. Mas teoricamente a realidade não é sempre o que a gente quer. No fim das contas, o feitiço do Nath acaba aqui sendo completamente destruído. E
como se é algo, uma existência que nem sequer é física. E as sombras não podem ser fisicamente tocadas, foram completamente destruídas por uma magia demoníaca de gelo e uma magia flamejante demoníaca. Um fogo que queima tudo e um gelo que congela tudo. Mesmo sombra e luz, que são conceitos teoricamente invisíveis, são completamente inúteis. E o Nath completamente ensanguentado e talvez já quase sem magia, tentando fazer alguma coisa, tem os seus braços completamente congelados ali por estacas de gelo, sendo cada vez mais e mais destruídos, enquanto os seus demônios com os quais ele tinha contrato já acabaram completamente as suas forças, e simplesmente a gente vê ali Lilith e Nama simplesmente então vendo quão bom foram os esforços ali do Nath, eles querendo ver cada vez mais e mais esses gritos de agonia e desespero até ele morrer. E no fim das contas eles estavam apenas o tempo inteiro brincando com o Nath. Ele mesmo percebe, desde o começo eles nunca levaram isso a sério. Então ele constata de que não existe um demônio que poderia bater de frente com um demônio supremo. Quando a gente vê simplesmente ali uma mão de um dos demônios supremos ir cortar completamente o pescoço do Nath, só que aí a gente simplesmente percebe de que de alguma forma a mão desse demônio é completamente cortada. E o Nath sabe de que a única coisa que poderia os parar é a antimagia. O Asta, em seu modo união, simplesmente chega então para proteger o vice-capitão na Touros Negros desses dois demônios de ranking supremo. Agora o Asta, seu full power, irá fazer de tudo para proteger o Nath, mas isso infelizmente já é assunto para outro vídeo. Vou tendo de ficar por aqui, só que antes de realmente acabar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que gostem desse vídeo, então muito obrigado por tudo, falou, valeus e fui!